Olá, esse é o primeiro episódio do VisuCast, um podcast da Visu, feito para conectar a oftalmologia veterinária a negócios, marketing, gestão e histórias que conectam. E, claro, saber os erros que viraram cicatrizes, aquela virada de carreira e até aquele choro que fizeram médicos e tutor chorarem juntos. Fica com a gente. Eu sou a Laura Paulucci. Meu nome é Silvia Soares e hoje a conversa vai ser muito especial. Temos aqui uma dupla que mostra na prática que clínica e cirurgia se complementam. Quero apresentar a vocês o Dr. Tarcísio Perrone, um dos médicos cirurgiões de catarata mais respeitados no Brasil e atuantes, e cliente da Visu, e que eu tenho a honra de dizer que ultrapassou a marca de 500 iovetes implantadas em todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, doutor Tarcísio. Obrigado, Prazer Silvia. estar aqui com você. Obrigado, Laura, pelo convite. Obrigado, Silvia. Vamos lá. E nossa segunda convidada, a doutora Tatiane Osório, médica veterinária, atua em oftalmologia há mais de 17 anos, né, Tati? Com experiência em cães, gatos, animais silvestres, e já acompanhou e realizou o pré e o pós-operatório de mais 300 olhos. E, além disso, fundadora do Grandhound, um projeto que vem revolucionando a oftalmologia veterinária, um mastermind que reúne mais de 600 pessoas, 600 estudantes e oftalmologistas, pós-graduados na oftalmologia veterinária. Tati, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer estar aqui para falar um pouquinho dessa especialidade que tanto nos encanta, né? E ter como meu parceiro de trabalho e muito orgulho o Tarcísio, que além de ser um profissional maravilhoso, é uma pessoa que tem o coração gigante. Então, também é um prazer enorme estar aqui com você, viu, obrigado. Tarcísio? Nossa duplinha dinâmica. Exato, dupla dinâmica. Gente, eu tenho algumas curiosidades para iniciar. Primeiro, eu quero saber por que a veterinária. Foi uma paixão de infância ou alguma surpresa que aconteceu no meio do caminho? Bom, eu sempre fui de criança, né? Meu pai era professor de educação física, mas nunca gostou de trabalhar na área e virou um prático, trabalhando numa empresa lá, e ele saía vacinando gado e tudo mais. Então, a gente cresceu vendo isso. Então, sempre coloquei na cabeça que eu ia ser veterinário, desde criança. Em nenhum momento teve alguma mudança, alguma outra coisa. Sempre foi na parte da veterinária para tentar ser um veterinário que meu pai não foi, né? Então, eu tinha isso comigo e eu consegui. Paixão, né? de infância, isso, então. Exatamente. E a oftalmologia surgiu como? Então, a oftalmologia também foi tudo por acaso. O negócio foi tudo ao contrário. Eu trabalhava atendendo grandes animais e praticava o laço em dupla com um amigo que o pai era oftalmo. E um dia ele chegou lá à noite e falou assim: por que você não faz oftalmologia? Que vão pessoas lá na clínica para me operar o cachorro e eu não posso operar, né? Falei, nunca ouvi falar nada. Ele falou, quinta-feira eu vou operar. Aí ele marcou 60 pacientes, eu fui lá assistir. Vim embora arrasado, falei, não consigo fazer isso, não tem como, é muito delicado. Eu tirava chifre, castrava boi, então assim, você imagina a brutalidade que era, né? Pra voltar e fazer uma microcirurgia. E aí, no dia, ele fez uma conversa e me contratou como instrumentador. E eu larguei tudo, não sabia se ia dar certo também. Larguei tudo e fui trabalhar com ele como instrumentador dele. E ele tinha um projeto nos mutirões, né? Fazia vários mutirões por vários estados. E eu ia com ele. Então, trabalhava no consultório 15 dias e a gente ficava 15 dias viajando, né? E aí a gente assistia, ele operava 100 cirurgias por dia, eu assistia 100 cirurgias todo dia. Cirurgia de humano. De humano, exato. De catarata, né? E aí eu fui pegando um gosto daquilo ali. Comecei a treinar lá no consultório, depois do horário, eu tinha a chave da clínica, ficava lá até 9, 10 horas treinando, né? Tinha um microscópio que era de bancada, tinha um faco pequenininho, né? Que ele não usava. Olho de porco. Isso, e eu treinava nos olhos de porco. Quarta-feira eu conseguia pegar. E eu fui ficando viciado nesse negócio. E eu pegava, 50, eu tinha que fazer os 50, sabe? Fui ficando pirado. E eu apaixonei. E aí foi quando eu comecei a pós-graduação. E no meio da pós... Antes da pós eu já tinha alguns casos operados, mas operados sem técnica, sem muita qualidade, sabe? E aí, na pós, acabei refinando os gestos ali cirúrgicos, acabou me ajudando muito, né? E aí, as coisas só foram fluindo, né? Então, hoje, a gente faz cirurgia
pelo Brasil todo, né? Tô diminuindo já um pouco, né? O nenenzinho nasceu, então tá na hora de tirar o pé, deixar pros mais novos aí, que vem aprendendo, né? Mas é isso aí. Então, E ser você, cirurgião Tati? foi uma escolha do Tarcísio. Foi, e engraçado que na época do Orkut lá atrás, naquela época do Orkut, Condenou sua idade. a minha página era médico veterinário cirurgião embaixo. Tanto é que eu fui fazer cirurgia, castrar, tirar chifres, sempre adorei cirurgia, sempre foi, nunca gostei de clínica, nunca. Que legal. Muito bacana. Tati, conta pra gente a sua trajetória. O meu já foi totalmente diferente. Eu tinha um sonho de ser dentista, né? Então, durante o meu terceirão em Curitiba, que eu sou do Paraná, eu fiz cursinho sempre com foco, né? Eu quero ser odonto, quero trabalhar com a parte de estética, né? Eu gostava muito de estética já lá atrás, né? Muito tempo atrás. E aí, por várias tentativas, eu não passei. E aí, eu acabei falando, não, peraí, isso não é pra mim. E aí, eu tenho muito essa parte energética, né? Vamos esperar ver o que o universo está preparando para mim. E eu estava na fila para fazer inscrição da Federal. E aí, eu falei assim, Deus, né? Dá uma luz aqui, porque odonto acho que não é para mim. Se eu já estou tentando fazer já 3 anos e não estou passando, vamos ver o que vai acontecer. E foi muito engraçado, e essa história é real mesmo. Eu abri a apostilinha da Federal que tinha todos os cursos. Aí eu fechei o olho e falei assim, Deus, guia... Verdade, tô falando sério. Falei, Deus, guia minha mão e me mostra o que eu tenho que fazer. Aí foi lá, medicina... Aí eu apontei e abri o olho e falei assim, gente, medicina veterinária... Eu tava na fila para fazer inscrição. Medicina veterinária. Eu falei, mas que diacho é isso? Falei, tá bom. E aí, tava do lado, assim... E eu sou de Curitiba, Palotina. Eu falei, onde é isso no mapa? Na época, não tinha a internet para saber onde que era. E aí, eu lembro que eu tinha um Motorola tijolão. Liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, onde é essa cidade? Ela falou assim, não tem nem a mínima ideia. Eu falei, vou fazer inscrição. E fui fazer inscrição para medicina veterinária. E naquela época, era uma das provas mais difíceis da Federal, porque a maioria tinha zerado em matemática. E aí, eu falei, vamos esperar sair o resultado do vestibular. E aí, chamaram a primeira lista, chamaram a segunda lista, chamaram a terceira lista. Eu virei pra minha mãe e falei assim, vixe, mãe. E minha mãe tem uma floricultura em Curitiba. Eu falei, se nada der certo, eu vou trabalhar, porque eu fazia casamento. Nossa, fazia casamento, decoração, fazia coroa para velório. Então, multifunções. Multifunções. Multitarefas. E aí, eu falei assim, mãe, acho que não vai rolar. E aí, a Federal, como tinha muita gente zerando naquela época, falei, mãe, não vai rolar, e eu acho que eu fui muito mal em matemática. E por um minuto na minha cabeça, num domingo, um amigo meu me ligou. Era 6 horas da manhã, eu tava dormindo. E ainda era telefone fixo. O Alessandro, eu lembro muito bem, nítido isso na minha mente. Ele ligou e falou assim, você comprou jornal? Eu falei, mas o que tem o jornal? Ele falou, compra a Gazeta do Povo. Era a Gazeta do Povo. E vai lá e olha o que tá lá. Eu falei, nossa, quem morreu, né? Aí peguei, troquei de roupa, falei pra minha mãe, eu vou na banca e vou comprar o jornal. Fui lá, comprei o jornal, e aí tava lá, última lista da Universidade Federal do Paraná, medicina veterinária. Eu era o único nome que tava na lista. Mentira. Verdade. E eu falo assim, acho que Deus faz as coisas certas. E hoje eu tô aqui. Olha, então, que incrível. Essa história eu conto para as pessoas porque a gente, às vezes, precisa confiar naquilo, né? Que o universo... Ele nos esse processo, traz. ele é muito dolorido. É muito. Eu não entendia realmente, nova, né? O que eu vou decidir pro O que eu vou decidir? Vida? E aí foi que eu fui para Palotina, 700 quilômetros, nunca tinha saído de casa. Fui para Palotina, fiquei em Palotina durante 2 anos. Aí depois falei, eu preciso voltar para minha casa, para minha mãe. E aí pedi a transferência, abriu 4 vagas para Federal, para transferência para Curitiba. E aí eu consegui terminar minha faculdade em Curitiba. Que legal, Que tá? bacana. Então, E a oftalmologia veio aonde nesse caminho? Aí eu acabei a faculdade, eu fui anestesista, fazia anestesia volante. Então, anestesiava de tudo com a professora Denise Fantoni. Iniciei o mestrado e aí entrei numa crise depressiva muito grande e acabei desistindo do mestrado.
E aí comecei a trabalhar, porque eu já estava em São Paulo, né? Eu estava em Curitiba e fui fazer o estágio obrigatório em São Paulo. E aí eu falei, minha mãe falou, ó, você tá aí, se vira aí. E aí eu comecei a trabalhar. Aí, vindo das histórias da oftalmologia, eu iniciei esse mestrado em oftalmo, depois eu fui para a clínica, depois eu comecei a trabalhar com cirurgia, fiz a pós-graduação sempre pensando na oftalmologia, porque eu sempre gostei da área de oftalmo também, quando eu estava na faculdade. Fui para animais silvestres, fiz a pós-graduação em silvestre, e aí eu tinha na minha cabeça durante a pós-graduação, eu vou fazer ainda um dia oftalmologia. Porque eu via muitos pacientes que eu atendia que tinham dificuldade visual, pacientes com catarata, com alterações oculares, e que isso comovia muito os tutores. Então, a partir daí, foi me comovendo cada vez mais. Falei, onde eu vou trabalhar com oftalmo? E aí, acabei fazendo a pós, e desde então, estou trabalhando aí na oftalmologia, nessa área que me encanta muito. E com muita excelência. Então, a gente tem aqui, primeiro, o Dr. Tarcísio com uma paixão de infância, né? Sim. E a Tati com uma visão de futuro estratégica muito interessante. Guiada pelo universo, né? Guiada pelo universo. Doutor Tarcísio, eu quero saber como é que foi a sua primeira cirurgia de catarata? Tá, a minha primeira cirurgia de catarata... Você lembra daquele frio que você sentiu na barriga, ficou nervoso? Como é que foi? Sim, bastante. E era assim, ó, eu não tinha muita experiência com cirurgia de pequenos animais, né? Porque eu não fiz estágio com pequenos animais, não fiz nada. Lembra? Eu terminei a faculdade, fui trabalhar com grandes, e do grandes eu já fui para oftalmologia. Então eu não sabia posicionar o animal, não sabia nada. A mulher me chamou, eu falei, vou e faço. Lembrem-se, foi em São José do Rio Preto. E eu tava muito doido pra fazer, porque eu só tava fazendo olho de porco. Falei, olho de porco eu vou fazer com o olho fechado. Aí cheguei e ela falou assim, como você gosta de posicionar? Eu falei, posiciona do jeito que você tá acostumada, porque eu não sabia. Aí ela posicionou o cachorro, eu faço assim. Falei, não, beleza, é assim mesmo, tá. E anestesiou, o olho do cachorro rotacionou. Falei, nossa, e agora, né? Do porco não rotaciona. Não, eu não sabia daquilo ali, né? E aí eu falei, como o olho tá? Ela falou assim, você faz o bloqueio? Eu falei, não costumo fazer, não. A anestesista faz, a sorte ela fazia. Aí ela fez o bloqueio, o olho ficou um pouquinho torto. E eu olhei assim, comecei a fazer. Por sorte, era uma catarata muito tranquila de fazer. E eu implantei uma lente de humano, na época. Uma lente de humano. Que eu trabalhava com o médico lá, né? Peguei a lente lá, implantei uma lente de 38 dioptrias, na época, a maior que tinha. E aí, fui embora super alegre, porque, tipo assim, eu ganhava R$1.200 no mês. E eu cobrei R$1.500 da cirurgia. Eu falei, nossa, eu não vou trabalhar mais. Eu vou sair desse oftalmologista aí e vou fazer esse negócio aqui. E ele tinha essa visão que eu não ia ficar lá, entendeu? E quando ele viu, e eu marcava de sábado ou depois das 6, essas cirurgias. Quando ele viu essa cirurgia que eu fiz e acompanhou... Ele falou assim, não, velho, você tem que andar com as tuas pernas. Semana que vem você já vai embora. Eu falei, não, mas eu não posso, velho. Eu tenho um dinheirinho aqui, né? Vindo 1.200 aqui, né? Ele falou, se vira, você vai ganhar muito mais que isso, cara. E ele me empurrou mesmo, sabe? Me empurrou, ele falou, não queria, você é um pé de boi aqui, você faz os exames, monta o centro cirúrgico, me instrumenta, eu não tenho dor de cabeça nenhuma. Só quero que você treine alguém. Eu falei, na hora. E assim, e é meu pai da oftalmologia, esse cara, o Dr. Guilherme Kiel, que é lá de Olímpia, da minha cidade, né? Ele me acolheu, me abraçou assim, eu era de dentro da casa dele, amigo do filho dele. Foi um padrinho na sua vida. Foi o primeiro mesmo, assim. Eu tenho uma paixão por ele muito grande. Que bacana. Sim. E qual que é o conselho que você daria para aquele Tarcísio no primeiro dia da cirurgia? Ter um pouco mais de experiência para enfrentar, né? Porque, assim, na época eu não tinha muita coincidência, não conhecia muita gente, né? Não era envolvido na oftalmologia. Hoje é muito fácil. Eu acho que é muito fácil porque tem vários colegas que operam o volante. Então, o cara pode ficar em pé do seu lado. Faz isso, faz aquilo. Aí, não, para aí, deixa eu ir. Aí o cara senta, vai. Então, é mais difícil da pessoa errar hoje, né? Entendi. Claro que a hora que você for operar sozinho, é uma coisa diferente. Se operando com o cara em pé do seu lado, você tá mais tranquilo. Porque você sabe que você pode parar e ele vir.
Mas a hora que você vai sozinho, realmente você fica um pouco travado, sabe? E você Mas depois vira uma rotina, sabe? Sim. Vira... Mas naquela época você teve acesso a informações, a algum curso especializado? Sim, na verdade... Em catarata animal? Isso. Não, de catarata não. Na verdade, eu fiz um curso em Ribeirão. Foi o primeiro curso que eu fiz. Foi o primeiro curso que o Fabrício fez lá em Ribeirão. Ele tinha um curso, acho que era de 3 dias. Foi o primeiro passo que eu entrei na oftalmologia veterinária. Que eu sabia tudo da humana. E tem, claro, várias particularidades. E aí eu fiz esse curso que me abriu a mente, ensinou posicionamento. Foram 3 dias no hotel esse curso. E aí eu tive uma visão melhor, assim, porque eu não tinha feito a pós ainda, né, nesse período. Maravilha. Não, legal. E aí, o Tarcísio, ele escolheu ser cirurgião, né? Sim. E a Tati escolheu a parte clínica da oftalmologia veterinária. E a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho pra frente, mas, Tati, como que foi a primeira vez que um paciente seu entrou para uma cirurgia de catarata? O que você sentiu? Na verdade, eu chorei muito, né? A gente chora muito. Eu acho que é uma das cirurgias que a gente mais chora, né? Porque você vê um paciente que tá ali e chega para você numa avaliação pré-cirúrgica, onde ele não tem um campo visual, onde ele se debate, e aí a gente faz alguns testes, né, durante o atendimento, e um deles é colocar o paciente no chão para ver como que ele se comporta num ambiente totalmente diferenciado. E esse paciente começou a bater muito a cabeça e aquilo me tocou muito forte. E eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E tem algumas coisas que a gente tem que respeitar os nossos limites. E isso eu acho extremamente importante. Eu respeitei os meus limites, eu falei assim, a minha curva de aprendizado, ela, para a cirurgia de catarata, talvez seja um pouco diferente, talvez, do Tarcísio ou de outras pessoas, mas eu preciso respeitar, porque eu sou única. Então, o que eu posso fazer sem ser o procedimento cirúrgico? Então, eu posso indicar a cirurgia para uma pessoa que faça com maestria e para que juntos a gente consiga fazer com que o paciente volte a enxergar e eu tenha o meu paciente ali com uma qualidade de vida visual muito melhor. E quando a gente indicou o procedimento cirúrgico, eu fiquei com muito medo, a gente fica com muito receio, né? Fala assim, poxa, será que vai dar? Será que não vai? Não sei o que vou fazer. E aí a gente tem que ter o discernimento e confiar no seu parceiro de trabalho. E isso eu com o Tarcísio, a gente conversa muito em relação a isso. E tem que se firmar esta parceria. Porque ele vai e opera, eu faço a avaliação pré-cirúrgica do paciente, eu fico também com esse paciente pós-cirúrgico. Então, esta conversa tem que ser uma conversa muito honesta e a avaliação do paciente também tem que ser correta para que eu passe as informações para ele, porque ele chega só para fazer o procedimento cirúrgico. E quando a gente tem um paciente que chega na nossa clínica e se debate muito e tem uma dificuldade visual e logo depois da cirurgia, a gente já começa, porque isso é imediato, né? Ele volta, ele acorda da cirurgia, lógico que existem alguns padrões que vão ser padrões adaptativos pós-cirúrgico, mas ele já começa a enxergar o mundo de uma forma totalmente diferente. Aquilo que para ele era obscuro, era totalmente avisual, vamos dizer, inventar essa palavra agora. E ele começa a ter um reconhecimento e aí você chama, ele já começa a fazer um acompanhamento mesmo que de padrões ali de vulto. Você fala assim, meu Deus. E aí eu sempre faço isso na clínica e é uma coisa que me deixa muito emocionada em relação a isso. Logo após fazer o procedimento, o paciente ele fica durante um período em observação e o tutor, e eles têm a sensibilidade de saber quando o tutor chega. Então, eu abro a gaiolinha, eu ponho eles no chão e eu tenho uma porta de correio, um corredor. Aí eu ponho eles no chão e eles vão reto. Ai, e o tutor é muito lindo. Não tem. Acho que é uma das cirurgias Olha, mais... me emociona porque eu lembro da conexão no olhar que eu tinha com o meu pet. Meu pet não, meu cachorro. A gente trocava muitas histórias e confidências através do olhar, né? E Você não imagina como que seria se ele não te visse mais, né? Poxa, eu imagino. E também não só... Claro, o propósito da cirurgia de catarata é lindo. Devolver a visão, a dignidade para o cachorro é muito linda. Mas o impacto que esse cachorro gera dentro da família
e principalmente o impacto que gera na sociedade, levando a oftalmologia do Brasil. Poucas pessoas sabem que oftalmologia existe. Que oftalmologia e que não é normal existe. O cachorro ficar cego. E que não é normal. Eu já escutei muito como que cegueira é castigo de idade para cachorro. E não é. Isso é um tema que a gente tem que bater muito na tecla, né? Essa parte da conscientização. Mas vem mudando muito, né? Vem mudando muito. Esses veterinários mais antigos, que fazem tudo, eles já estão ficando para trás, né? Não só na oftalmologia, mas todas as especialidades estão crescendo muito, né? Você vê, tem congressos específicos hoje, né? Antigamente era tudo junto. Hoje já tem os colégios que fazem os congressos de cada especialidade. E você vê que tem muita gente. Tem muita gente. E esse pensamento ele vem mudando, porque quando você faz tudo, é impossível você ser bom em tudo. Faz nada. E quando a gente especializa em uma área, cada um joga na sua posição. E é assim como eu vejo a relação de vocês dois e esse modelo de negócios. De novo, foram escolhas, onde a Tati se permitiu não ser cirurgiã de catarata e coloca o Tarcísio para jogar onde ele joga e onde são as habilidades dele, onde ele é bom de verdade, né? E entrando um pouco nesse modelo de negócios que vocês praticam hoje na oftalmologia e na cirurgia de catarata especificamente, Tati, como que você escolhe esse parceiro? O que é importante na hora de trazer um cirurgião para operar o seu paciente? Na verdade, nós temos... eu tenho o Tarcísio como o meu parceiro e outras especialidades junto. Então, em relação à cirurgia de catarata, a principal característica que a gente tem que ter é o acesso fácil, né? Tanto para que eu consiga discutir com ele, conversar com ele, olha, estou com um paciente assim, ele é uma catarata subluxada, você acha que dá para fazer? É um paciente diabético, é um paciente que tem uma doença sistêmica, você acha que vale a pena a gente tentar melhorar a qualidade de vida visual desse paciente? Então, a avaliação sempre, e eu acho isso bastante interessante, porque a gente troca experiência. Tem pacientes que a gente sempre fala, toda catarata, ela tem que ter indicação cirúrgica, mas nem todo paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico. Por N questões, ou por um paciente muito idoso, com uma cardiopatia, onde ele vai correr o risco anestésico, e a gente sabe que hoje a anestesia e a cirurgia é um risco, mas essa avaliação de eu jogar junto com ele e a gente pensar, vamos ver, a gente já vê lá na frente, qual vai ser a resposta desse paciente? Será que a gente arrisca e vê como que tá ou vamos fazer o acompanhamento? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter de parceria é a livre conversa, o livre acesso, para eu poder chegar para ele e dar a minha opinião e também ele respeitar a minha opinião, porque ele vem e opera, só que eu fico com o animal também pós-cirúrgico. Então, às vezes, o BO ali, se acontece um glaucoma pós-cirúrgico, uma uveíte muito intensa, eu tenho que saber como controlar isso com a minha parte clínica oftálmica, que também é tão importante quanto a cirurgia, e para que se der alguma coisa, fala assim, opa, peraí, vamos sentar aí, vamos conversar. Tarcísio, o que você acha? Aconteceu isso. Calma, vamos... Até para um se acalmar, acalmar o outro, né? Então, essa parceria é muito importante. E a verdade, eu sempre falo pro Tarcísio, a gente não mente um pro outro. Claro. Então, a verdade, ela tem que prevalecer, né? E esse questionamento, eu opero, eu sou melhor que você só faz a clínica, você vai escolher. Não, a gente tá ali no mesmo. Eu falo que ele é o yin e eu sou yang, né? Então... e outra, se não tiver você, eu não opero, né? Então, essa ia ser a próxima pergunta. E você, como que você escolhe os seus parceiros? Qual clínica que você vai operar? Qual que é o seu checklist para falar, eu vou atender para essa pessoa? Então, assim, é muito importante, igual a Tati falou, a honestidade da pessoa, né? Eu gosto de conversar muito com a pessoa que eu vou operar, né? Para sentir essa pessoa, ver se ela faz o pré-operatório correto. Porque não é só o olho, você tem que limpar a boca, você tem que controlar, passar com o endócrino, se for diabético, controlar essa glicemia desse animal, né? Para ele estar prontinho, porque tudo pós-operatório está envolvido nisso, né? Então, não adianta eu ir lá fazer uma cirurgia linda, maravilhosa, tirar a foto, postar... embora... Você entendeu? E outra coisa que eu falo também para todo mundo quando eu vou,
Eu opero qualquer catarata, mas porém eu tô indo embora. Quem vai ficar vai ser você. Então, assim, a indicação é muito importante, né? Então, o que eu escolho, assim... Eu não tenho muito como escolher, né? Eu sou escolhido, na verdade, né? Para ir até a pessoa. E aí eu converso e tento mudar o jeito que a pessoa faz, né? Então, talvez a pessoa não faz um pré-operatório, já atendeu hoje, indica cirurgia para amanhã. Então, eu falo, peraí, não é assim, vamos com calma, vamos preparar. O tutor tá ansioso, né? Que ele quer fazer rápido, dá uma segurada, melhora esse olho, melhora a inflamação, que a gente vai ter um resultado melhor. É porque quando a gente fala de cirurgia de catarata, a primeira coisa que a gente pensa é a técnica da faco. Isso. Mas o resultado, e pra Não. gente ter uma cirurgia de sucesso, o pré-operatório, a gente conversa muito disso, né, Tati? O pré-operatório é essencial e o pós ainda mais. Muito mais. Isso. Então, ela Exatamente. não é só passo dependente na Isso. técnica, mas em todo o processo. E outra coisa Junto. que nem quando o animal volta a enxergar, que a Tati disse que chora, fica contente, eu não. Não. Sabe por que não? Porque assim, a hora que dá errado, quando Aí que dá você errado, chora, né? nego não quer saber quem é que fez, quem é, você entendeu? Então assim, deu certo, tipo, foi uma obrigação, tudo bem, fiz certo o serviço. Não digo que deu errado na técnica cirúrgica, eu digo que deu errado um resultado glaucoma final. pós-operatório. O animal ficou cego. E aí é irreversível, dá um exemplo. Mas... E aí vai vir a crítica em cima de você. Então eu também não absorvo isso, tá? Então eu não fico contente quando dá certo, também não fico triste que eu sei que foi um negócio que não foi programado, né? É de vários animais que pode acontecer Mas não é isso. matemática. Exatamente. Né? Exato. E quantos parceiros você tem hoje, Tarcísio? Hoje eu vou para 35. Em todo o Brasil. É. né? Estamos diminuindo, né? Mas a demanda só aumenta. Tem que fazer mais cirurgiões aí. Mas eu queria deixar tem que fazer essa. uma reflexão aqui do seguinte: cada um, o time, essa parceria, esse modelo de parceria de vocês é muito interessante porque não traz só o benefício rápido da cirurgia, traz todo um ecossistema para a clínica. Puxa, exames complementares, passa por outros especialistas. O tutor se sente acolhido dentro de uma clínica que tem como foco a saúde total do animal. Então, eu acho esse modelo de parceria bem interessante, principalmente para o tutor, que tem ali tudo num espaço só. Uma equipe multidisciplinar que tem... Isso agrega mais valor, né? A pessoa saber que tá vindo um cirurgião fera em catarata que só faz isso. Isso também agrega muito valor. E eu acho muito, muito legal também cancelar a cirurgia, tá? Honestidade, trabalhar correto. Por mais que a gente fez o deslocamento até o lugar. Cancelou um dia antes, cirurgia. Um dia antes, na hora, Por já quê? cancelamos. Por estar descompensado, né? Entendi. Então tá acompanhando certinho. Chegou ali, fez o exame, tá descompensado. Não vamos fazer não. Mediu glicemia, deu lá em cima. Não vamos fazer não. Então assim, sempre pensando no bem-estar do animal, né? Sempre colocando isso em primeiro lugar, porque vai ser o resultado da cirurgia. Sim. Não adianta eu operar o paciente tudo torto, ele não vai enxergar, vai inflamar esse olho, vai ficar ruim, né? Então, assim, para você chegar num nível de ter um resultado bom, você tem que ter uma equipe boa. Eu só sou bom desse jeito porque a equipe que eu tenho, que faz o pré e o pós, são ótimos. São tão bons quanto. Exatamente. Então, se torna um grupo ecossistema muito que a bom. Silvia comentou. E o legal, desses 35, eu tenho 3 já que estão no processo já operando sozinho. Isso eu fico muito contente. Você fica triste de perder o lugar? Não fico triste, porque vão aparecer outros, né? Eu acho que eu consegui levar a mensagem e a pessoa acolher e acreditar que ele consegue fazer. Então, eu já tenho 3, eu já vou parar de ir, a hora que ele marcar, falar, vem, vou. Aí, já você não chegou, não deu pra ir, se vira. Faz sozinho. Se vira, é assim que você treina, você tem que empurrar, né? Mas eu fico contente, assim, quando a pessoa tem a vontade e o incentivo, né? Que eu incentivo bastante a fazer. Não vejo como um concorrente, né? Porque a gente não tem concorrente. Quando você faz o negócio certinho, as coisas vão abrindo para você. Não vejo ninguém como concorrente. Falo que eu não tenho concorrente. Tenho amigos cirurgiõões. Claro, que eu troco legal, as experiências com todos eles, sabe? E é que muito mais importante. cirurgiões pensem desse Isso, jeito, né? Exatamente. E um ponto importante que eu queria trazer aqui para nossa discussão é sobre investimento.
A cirurgia de catarata é uma cirurgia muito cara para o próprio veterinário comprar todos os equipamentos. A gente sabe que um faco tem um valor elevado. E quando a gente entra num modelo desse, o custo dilui e é dividido. Então, para muita gente que está pensando em começar na catarata e fala, está muito distante, que eu tenho que investir muito, talvez esse seja o primeiro passo. Como que funciona, assim? O que é seu hoje que você leva para cirurgia de catarata e o que é seu, Tati? Então assim, eu levo um centro cirúrgico inteiro. Porque tem lugar que não tem, então eu tenho um carro grande, eu levo minha cadeira, meu mocho, levo uma mesinha, levo o faco, levo todos os insumos, e se a pessoa não tiver o microscópio, eu levo também. Então, só cabe eu no carro, né? Não consigo levar ninguém. Levo toda essa estrutura, né? Só voltando um negócio legal que você falou, do investimento, eu operei com um faco de 10 mil reais 5 anos, porque eu não tinha dinheiro para fazer outro. Então, assim, qual é o melhor faco que você tem condição de comprar? Melhor aparelho é o que você tem condição de comprar. Qual é o melhor microscópio que você tem condição de comprar? Mas comece. Isso, exatamente. Então, Tem assim... uma amiga minha que a frase que ela mais gosta e que move ela em todas as decisões é: o que a vida quer de mim é coragem. E é justamente essa coragem para começar na cirurgia de catarata. E hoje, vou dar um exemplo. Você tem a capacidade de chamar um cirurgião, ele levar todos os equipamentos e você fazer. Se o cirurgião deixar, você, quero aprender. Faz as incisões, implanta uma lente, sabe? Eu gosto de começar a ensinar de trás para frente. Porque eu vi o médico lá ensinando... Começa da melhor parte, que é o implante da lente, né? Exatamente. Aí ele implanta a lente e aspira com a IA. Não tem perigo nenhum a IA, não é uma caneta de faca. E ele vai ficando mais habitual, os movimentos ali onde ele vai. E depois ele dá o ponto. Eu gosto de ensinar de trás para frente, né? Então é assim, voltando. O aparelho, qual o melhor aparelho que você tem condições de comprar? Não adianta você também aprender num aparelho bom, igual o meu, e não ter dinheiro para comprar um aparelho bom. E hoje a gente tem muita gente que tem um aparelho bom e não sabe operar. Isso, aparelhos não sabe sofisticados, fazer. Caríssimos e que o que mais importante que eu acho, assim, a pessoa que opera a catarata, é saber o que o aparelho te entrega. Esse conhecimento é difícil a gente ter, né? Eu fiz vários cursos, várias coisas, então porque a gente pega o parâmetro do colega e coloca, mas o colega opera em outra técnica. Então, talvez o colega fica legal, para você não. Então, você tem que escolher o seu. Vai testando, aumenta aqui, abaixa aqui. Cada cirurgia você vai testando. E aí você vai fazer o seu. Só um spoiler aqui, daqui a pouco ela já vai ter onde aprender isso, né? Isso, exatamente. Vai ensinar a mexer nos facos aí. E com quem domina. Exatamente. E Tati, no seu centro, no seu bloco cirúrgico, porque você realiza outras cirurgias e microcirurgias e macro, mas na micro você trabalha muito na parte de córnea. O que você acha que é o grande diferencial, que é essencial, você não viveria sem no seu bloco? O microscópio, né? Eu acho que é um bom microscópio. Que nem o Tarcísio falou agora, não é o que é o mais caro, é aquilo que vai se adaptar. Quando eu comecei a fazer superfície, eu comprei do pessoal que vende os aparelhos um microscópio de 1930 de idade, de ano. Eu achei que era o valor do microscópio. E muito antigo, que é a luz amarela. Mas é o que tinha. Eu operei com ele lá. O Tarcísio operou. Tinha um pedestalzinho. Pedestalzinho ali, tudo adaptado. É assim, eu sempre falo, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, se você tem a capacidade e a técnica, não importa. Você vai fazer aquilo ser o melhor. E eu opero muita superfície. Então, hoje, o que não pode faltar realmente é o microscópio. Lógico que com o tempo a gente vai evoluindo, a gente vai buscando técnicas diferentes, a gente vai estudando, a gente vai buscando aparelhos mais modernos, mas a gente tem que se adaptar com aquilo que realmente a gente tem aqui e as condições daquele momento. Simplesmente ir lá e fazer, né? Então, o essencial também, e na época, acho que o Tarcísio pegou também, a gente não tinha mesa pantográfica, né? Para subir e para descer. Então, a gente operava numa mesa normal, estática, com um banquinho. Então, hoje, você vai evoluindo, até por questões físicas mesmo, né? A gente tem um mocho de ergonomia. Já tem a mesa pantográfica, que ela regula a altura e ela regula também
como chama? Amplitude? Angulação, né? Angulação. Então, a gente vai começando a entender que não é uma questão de luxo, mas uma questão de necessidade para que você consiga realizar aquela técnica com muito mais maestria. Lógico que o cirurgião, ele tem que ter a destreza para fazer, né? Eu sempre falo isso pro Tarcísio. Mas a gente também tem que ter essa capacidade de saber os equipamentos que tem ali. Então, o microscópio, o mocho e a mesa, né? A oftalmologia, os aparelhos são muito caros. Muito. É uma especialidade que é muito caro mesmo. A gente talvez passa a vida toda fazendo e não consegue ter tudo. Mas é uma especialidade rentável para o veterinário? Sim, é. Mas não, eu tô te dando um exemplo assim, conforme a medicina humana, né? Esse médico que eu acompanhei, ele tinha 3 clínicas. Ele tinha 25 anos de profissão, as 3 clínicas deles não era equipada. A gente tinha que levar o faco, tinha que levar o autorrefrator para outra clínica. Então, assim, tinha mesa, cadeira, essas coisas. Mas os equipamentos, ele não conseguiu montar as 3 clínicas. Então, a gente vivia levando com uma van, vai ter atendimento lá, levava os aparelhos. Vai ter cirurgia lá, levava os aparelhos, microscópio, levava o faco, levava tudo. Então, você vê, e a medicina é muito mais, fatura muito mais que a veterinária, né? Nessa área, que eles fazem muitas cirurgias, né? Ganha no volume, né? E mesmo assim ele não conseguia. Então, eu falo assim, que para nós é um pouco mais difícil, né? O Tarcísio, você sabe qual é a cirurgia mais realizada no mundo? Catarata, sem dúvida. E por que não nos cachorros? Sim. Então, isso vai mudar. Eu estava vendo um dado essa semana que o Brasil ele tem 60 milhões de cachorros. É o segundo país do mundo que mais tem cachorros e mais de 50% dos lares tem cachorro. O Brasil é uma potência pet mundial, eu acho que está e a gente está no início desse processo. Sim. Mas sobre investimento, eu acho que a principal dica que vocês trouxeram é comece com o que você tem. Exato. Sim. E, gente, é planejamento, é fazer conta. Colocar na ponta do lápis, estou investindo quanto, isso vai se pagar depois de quanto, eu vou poder comprar um novo microscópio quanto. Eu tive uma aula na pós, porque eu queria a parte cirúrgica, então eu investi mais na parte cirúrgica, né? Então, comprei o faco, comprei o microscópio, comecei a fazer. Os instrumentais, comecei a fazer. E aí, eu atendia meio período na minha cidade. E eu falava, caramba, com a lanterna. Eu falei assim... E aí, chegou a aula que o professor ensinou a mexer com o oftalmoscópio direto. E você conseguia ver o olho inteiro. A córnea, o cristalino, a retina. E custava R$ 1.500. Uma lâmpada de fenda, dar um exemplo, 20 mil... Falei, não, é esse. E eu fiquei 5 anos sem a lâmpada de fenda, só fazendo oftalmologia com isso aí. Falei, não vou gastar 20 mil, eu troco meu faco. Você entendeu? É o ponto que chegou. Planejamento. Isso. A Tati tentou fugir da matemática quando ela foi fazer o vestibular, mas não deu. Isso não é possível. E a oftalmologia também é matemática, né? Muita matemática. É isso aí. E se vocês voltassem para o primeiro plantão de vocês, ou no Tarcísio, provavelmente não deu plantão na fiz, vida, mas a a Tati. Eu não Qual que é o por conselho que vocês dariam para quem está começando e está na veterinária e não sabe que área seguir, não sabe o que fazer? Porque esse é um momento muito comum. Eu acho que a veterinária, principalmente, quando você vai escolher um curso para entrar na faculdade, aquele dilema, o que eu vou fazer? E aí, depois, no final da veterinária, pelo menos eu passei por isso. E agora? Que área que eu vou seguir? Eu vou para produção, eu vou para clínica, eu vou para grandes, para pequenos, para qualidade, para zoonose. O que eu vou fazer? Qual o conselho que vocês dão para esses alunos? Deixa eu, porque eu não passei. Eu não passei por isso. Deixa eu. Então, é assim, ó. Eu acho que assim, no meio antes de você formar, você tem que ter meio que decidido. Não interessa se vai dar certo ou não, mas meio que você decidido. Um conselho, eu quero oftalmologia, um conselho que eu dou, que eu não fiz e eu me arrependo muito, é tentar fazer uma residência. Para você aprender a clínica do animal, tá? Isso aí eu acho que é muito importante. Faz a residência, atende os animais, faz cirurgia, faz tudo. Por que eu quero te falar? Quando você vai para uma especialidade, vamos supor, a oftalmologia, talvez você tenha que tratar ele clínico, uma doença carrapato. E eu não sabia. E eu me apanhei muito com isso. Então, eu atendia lá, via uveíte, bilateral, suspeitava, doença carrapato. Eu ia no veterinário e falava, faz uma receita aí para
doença carrapato desse cachorro. Porque eu não sabia. Então, na pós eu apanhei muito isso aí também, nas provas. Então, eu pequei muito nisso, né? Então, o que eu falo, faz a residência. Terminou a residência, você vai ter uma noção boa do que você escolher. Da saúde animal. Isso, você já vai ter visto várias. E você vai encantar por alguma. Nesse momento da residência, você vai encantar por alguma. E aí, como escolher o curso? Primeira coisa, eu acho, ver a grade dos professores. Eu acho que é o mais importante. Tá? Conteúdo, isso, a referência. Exatamente. Quem são os professores. Isso. Será que esse cara aí vai conseguir me ensinar bem? Ou será que eu sei mais que esse cara? Sabe? Por mais que a gente sabe talvez mais com a pessoa, alguma coisinha você sempre pega, né? Eu já fiz vários cursos que tipo assim, não foi o que eu esperava, não me encantou. Com médico mesmo, de catarata, sabe? Falei, eu queria que fosse assim, mas um negocinho que ele falou já muda, né? Então eu penso nessa parte, assim. Eu acho que vem novidades por aí. E Tati, você tem algum conselho para esse estudante de veterinária que está no dilema? Completar o que o Tarcísio falou, hoje eu me considero uma boa oftalmologista, porque eu tenho uma bagagem da clínica. E o que eu vejo muito com a juventude é, eu vou acabar e querer muito rápido. Eu vou fazer uma pós... E ele não sabe a base da clínica. Então, hoje, nos meus atendimentos, eu recebo muito paciente que vem encaminhado com uma doença ocular, por exemplo, mas que o clínico não sabe. E aí, como eu tenho essa base, nem o Tarcísio falou, as hemoparasitoses, FIV e FeLV em gato, leishmaniose, existe, eu sempre falo isso, e quando eu dou aula para os meus alunos, eu falo... Atrás de um olho tem um corpo. Vocês têm que avaliar o corpo. Se o animal ele tem uma doença dermatológica, ele vai repercutir na região oftálmica. Porque a pálpebra vai fazer parte da pele do olho. Se o paciente ele tem uma endocrinopatia, o olho vai sofrer. Então, a gente não pode esquecer do olho. E muitas vezes, eu vou falar para você, que o clínico deixa de fazer um bom atendimento... E o oftalmologista deixa de observar algumas coisas e que eu acho que falta um pouco, né? Em alguns, não estou falando de todos e não vou aqui também generalizar. Mas essa base, você quer ser um bom oftalmologista, você quer ser um bom cirurgião, vai primeiro fazer uma boa clínica. E aí depois você vai fazer o que você gosta. Mas tem que passar pela clínica. Se não passar pela clínica, fica um rabichinho ali faltando. Fica um gap. A visão sistêmica da saúde do paciente, né? A visão como um todo. Como um todo. Eu acho isso muito importante. E é por isso que essa dupla é tão dinâmica assim. Se completam. Isso aí. E um erro, assim, todo mundo erra e até os melhores, as maiores referências já erraram na vida. Qual foi o erro que mais doeu nos últimos anos na oftalmologia veterinária? Sim, o meu foi na segunda cirurgia, né? Fiz a primeira cirurgia, deu certo, a segunda já não deu. Então, eu fiz a primeira, achei que eu era o fera, né? Falei, não, agora pode vir qualquer catarata que eu vou fazer e não tem dessa não, eu sou fera mesmo, né? Porque você cria um negócio dentro de você. Sim. E aí, acho que Deus fala assim, não, pera aí, amigão, não é assim não, vai devagar, né? E aí eu marquei uma em Ribeirão, chamei colegas pra assistir da minha sala. A segunda, vem ver que eu tô sempre acontece ao vivo. Os problemas vêm ao vivo, né? Cara, chegou lá uma catarata dura, eu não consegui quebrar o núcleo, eu empurrei tudo pra retina. Fudeu com o olho do cachorro, cara. Então, assim, é um erro que eu passei, era a hora da que eu acho que a pessoa desiste, né? Falar, não, isso aqui não é pra mim, não. Fiquei muito mal, a gente fica, porque o colega que tá lá, que indicou, que vai tratar, que vai ter essa conversa direto com o doutor, não vai ser eu. Mas eu fiquei muito mal por ele, pelo que ele ia passar, né? Que não foi um erro dele, foi um erro meu, né? Seu. E quem ia passar era ele.
E aí eu refleti muito, muito, aí voltei a estudar de novo nas técnicas, como quebrar esse cristalino, né? Porque o olho de porco você não consegue nem treinar nada, você coloca lá, aspira tudo, né? Eu acho que essa é uma das grandes vantagens até do simulador hoje em dia. Exatamente. Porque por mais que o olho de porco ele te permita a parte de incisão e tal, você não consegue treinar nenhuma Não. E o mais importante, é o que eu falo hoje, cristalino. muita gente fala que a cápsula Rex é a mais importante da cirurgia. Eu também concordo, discordando, né? Eu acho que fraturar o núcleo é o mais difícil, né? Porque você não sabe a profundidade que você faz o sulco, e aí você começa a fazer o sulco, você começa a ficar com medo, e aí você vai indo pro lado, vai fazendo, e aí você cai numa panela. E é muito difícil, no começo, você sair dessa panela, né? Porque você não sabe o ponto do vácuo que vai formar o vácuo. Você não tem noção quando você começa, né? E é só fazendo e praticando que você vai aprendendo com seus erros mesmo, sabe? E o muito importante hoje em dia é muito fácil, você gravar a cirurgia. Ver onde você errou. Qual momento, eu podia ter ido mais aqui, ó. Ó, não posso fazer isso aqui, né? Talvez a gente faz uma cirurgia e fala, nossa, fiz uma cirurgia boa, é um vídeo legal. Eu vou assistir o vídeo e falo, caramba, olha aqui, empurrei muito. Fica uma dica importante do Dr. Tarcísio, né? Isso. Gravem suas cirurgias então, assim, e assistam. Foi uma cirurgia que me judiou muito, eu sofri muito, até desmarquei as outras que tinha. Falei, não sou capaz de fazer isso, não pode. Eu não posso errar, né? Eu tenho que estar mais preparado para vender o meu serviço. Porque se eu erro hoje, eu erro amanhã, acabou. Entendeu? Mas o treino leva à perfeição, Sim, né? exatamente. Eu acho que é isso. Isso, Se exatamente. cobrar tanto naquela segunda cirurgia... Isso. E quando você faz a próxima e dá certo, você tira um peso, assim, de cima, sabe? Você descarrega, fala, não, beleza, mas eu não sou o cara, não. Eu sou normal, Eu acho que errar é super comum. O diferencial é o que você faz, o que você aprende com o seu erro, né? Da maneira que você vai todo mundo vai passar por isso. Erro, você vai operar 10, 20, 30, você vai falar, isso aqui é muito fácil, cara. Como é que as pessoas não conseguem fazer? Você cria um negócio dentro de você e vai na onde você erra. Aí e você se vocês trocassem de volta. papel? Onde o Tarcísio fosse operar pra você e falar, não, Tati, hoje é você que vai operar. Você Vai. confia, amigo? E o pós-operatório Tati fala assim, eu vou operar, o pós é seu. Toma. Eu só não vou fazer o pós, mas eu confio. Você vai fazer o pó. Você vai fazer o pó. Você falou de erro. Ele tem o erro ali no ato cirúrgico, né? E um dos arrependimentos que também a gente precisa avaliar muito... Indicação, né? É indicação e subestimar esse paciente no pós-cirúrgico. Então, nem tudo que parece estar correto, está correto. Você precisa acompanhar esse paciente pelo menos durante 30 dias. E pedir os retornos a cada 2 meses, a cada 3 meses. Porque não é só o ato cirúrgico, é o acompanhamento desse paciente durante o período de adaptação, o período... Porque, querendo ou não, é um corpo estranho que está ali dentro do olho e que vai ter um processo reacional, uns mais, outros menos. Então, subestimar esse paciente. E um dos casos que me marcou muito foi uma paciente que o Tarcísio operou, já bem lá no começo, diabética, e eu sempre peço retorno em 24 horas. Aí pedi retorno, pressão ocular normal, sem UVI. Falei, nossa, tá lindo. Vou lá e eu mesmo faço aferição de glicemia 200 e pouco, beleza. E esse paciente era diabético e todos os exames estavam ali meio que no borderline, né? Quase um pouco, principalmente as enzimas hepáticas. Falei, nossa, tá lindo. Pedi retorno em 72 horas, ótimo. E aí a tutora foi viajar. E ela falou assim, posso vir daqui a 15 dias? E eu fui tomada pela emoção. Falei, não, o cachorro tá ótimo, tá bem, pode viajar. E aí, ela voltou depois de 2 semanas e o paciente descompensou, ele começou a ter lipemia de aquoso, ele começou a desencadear um glaucoma unilateral, ele desenvolveu neste período que ela foi viajar, exatamente, descompensou da glicemia, aí teve descolamento de retina, porque a gente fez depois os exames pós para ver o que estava acontecendo. E, por fim, acabou perdendo os 2 olhos. Então, foi uma coisa que me marcou muito, assim, que traz uma lembrança muito ruim.
Mas eu aprendi com o erro, porque a gente aprende com o erro. E a gente tem que ter uma mentalidade de falar assim, o que eu aprendo com isso? Né? E hoje eu não subestimo o meu paciente que o Tarcísio opera de catarata. São 30 dias, é 30 dias e pronto. E os tutores vão nesse setor? Vão. Isso que eu ia falar também. Ele tem que ir, eu peço para ele assinar termo, eu ligo, eu falo assim, ó, você tem retorno. Ah, mas eu não posso ir agora. Eu te espero, porque eu trabalho das 2 da tarde, fico lá mais ou menos até umas 9 horas da noite. Eu te espero no último horário. Mas eu preciso, e outra coisa importante, é treinar a sua equipe. Porque eu estou lá segunda, terça e quarta. E eu tenho a doutora Gabriela, que trabalha comigo, e a doutora Letícia. Eu ensinei elas a usar o tonômetro. Não é questão que elas vão tomar meu lugar, mas eu tenho uma equipe multidisciplinar. E isso não é uma questão de vaidade nem de ego. Se eu não estou lá, e eu moro em Jundiaí, até eu chegar em São Paulo, e muitas vezes eu não estou, ou estou dando aula, elas me ligam e eu falo, afere a pressão. E eu consigo ter essa equipe. Eu com ele, vínculo direto, e eu com a minha equipe. Cada um jogando na sua posição correta. Então, hoje eu fico mais tranquila. Sensacional. Então, a gente trabalha em conjunto. Que nem eu falo para todo mundo aqui. Treine a sua equipe. Se você é oftalmologista e também dentro da sua clínica tem um clínico, ensine ele quando você não tiver, porque ele vai te ajudar. Traga ele para perto e não, isso aqui é eu que vou fazer. Não. A oftalmologia, e é uma frase que eu sempre falo no Grand Round, né? A oftalmologia é para todo mundo. Você não pode fazer uma cirurgia, mas você pode fazer uma clínica básica ali, tranquila, que vai te ajudar. E aí, o meu paciente, ele vai melhorar a condição dele visual, o Tarcísio vai dormir tranquilo, porque eu não vou perturbar ele, e eu também vou ficar tranquila. Então, assim, eu tenho essa equipe multidisciplinar. Então, eu aprendi com isso. E hoje eu treino, e tenho muito orgulho hoje da Gabriela e da Letícia, porque elas estão ali, e qualquer coisa que aconteça, elas me comunicam. Né? Então, é importantíssimo. A verdade é que você assumiu um papel de líder da sua empresa, que é a sua clínica, que é a sua equipe, e que trabalha para o propósito que você constrói lá dentro. É aquilo, é a visão sistêmica da saúde do animal, né? É enxergar um animal como um todo, não só como especialidades isoladas. E uma das grandes dificuldades que, não só na veterinária, mas também na clínica, é você construir um time que vai conseguir sustentar mesmo quando você não estiver. E a confiança, né? Eu queria ter um também. Eu vou ser, você quer? O cirurgião. E o dia que você me ligar e falar, não vai dar pra mim não, vai o fulano. Poxa, aí você se viu. Aí, tá Tarcísio. Eu não consigo Procura-se um fazer ajudante isso. pro Tarcísio. Eu não consigo organizar. Atenção, Não quero não. Vai ter que ser você. Mas meu filho tá crescendo, viu? Aí, ó. Os Quem meus já sabe? estão grandes, mas eles não querem ir pra Quem sabe? nem Eu pra vou falar pra ele veterinário. também não. Larga a mão, meu amigo. Tarcísio, a gente sabe que toda cirurgia acontece imprevistos e exigem respostas rápidas. Pensando nisso, a gente elaborou um jogo de perguntas rápidas. Podemos? Claro, bora. Podemos estar preparados? Bora. A Tati tá dentro também. Eu nasci porque pronto. Eu nasci pronto. Com o tutor tem que estar com a resposta na ponta da língua também. Então, perguntas rápidas e respostas mais rápidas ainda. A Silvinha vai fazer a primeira pergunta, primeiro o Tarcísio responde, depois a Tati. Na segunda pergunta, a Tati primeiro, depois o Tarcísio. Tá. A gente vai intercalando. Exato. Vamos lá, Tarcísio, se você não fosse veterinário, o que você seria hoje? Médico. Bem, você, Tati. Astróloga. Uau! Qual habilidade não veterinária, não técnica, uma soft skill que mais ajuda vocês na profissão? Você fala... Não, essa palavra nós não sabe. É. Você é louco? Traduz aí, Laurinha. Uma habilidade que não é técnica, que não é Que não é da veterinária. veterinária? Habilidade não Mas que veterinária. ajuda você na rotina. Artesanato. Eu faço artesanato. Eu faço lá meus cocar indígena lá e a destreza e a concentração. É o que me ajuda, é minha válvula de escape. E você, Tarcísio? Ultimamente eu não tô fazendo nada, só trabalhando. Mas assim, o que eu gostava de fazer era tábua de carne.
Nada a ver. Tábua de carne? De madeira, adorava. Mas você fazia a carne da Coisa tábua ou a tábua tranquila. pra carne? Não, fazer a tábua mesmo, fazer os desenhos nela. Eu tenho todos os equipamentos lá pra fazer. Eu quero uma de presente. Eu quero uma tábua. E é um negócio do tranquilo, cast. que não tem risco de a gente perder um dedo, não coisa nada. Vamos juntar aí, se não der veterinária certo, Isso, nós nós vamos junta. vender. Era isso, eu gostava de fazer. Agora, Tarcísio, qual foi aquele conselho que você ignorou? Um conselho que eu ignorei E que deu certo mesmo assim? é estudar mais. Estudar mais. Eu fui uma pessoa que peguei 30 DP na faculdade. Ixi, bateu o recorde. Entendeu? Então, assim, estuda mais, estude bastante. Por mais que você for um cirurgião, estude. Porque não é só a cirurgia que envolve, né? São várias coisas. Estudar mais. A minha é que meu marido fala todo dia, não abrace o mundo. É. Não abrace o mundo. E se vocês pudessem colocar um outdoor na frente de todas as clínicas veterinárias no Brasil, qual seria a frase? Tchananana. Eu acho que uma das frases que eu tenho na minha mente é assim: respeite o paciente e pro tutor valorize o médico veterinário. Então, é essa frase. Não, vale a mesma. A catarata tem cura. Boa. E é cirúrgica. Exatamente. O único tratamento. Qual foi a coisa mais estranha que já ouviram de um tutor durante a consulta ou cirurgia? Eu acho que a exigência, né? Eu acho que... Eu senti muito estranho a cobrança que ele fez, assim, até eu não indiquei a cirurgia dele. Quando eu tava... Eu lembro certinho, eu tava atendendo, ele veio com várias coisas de internet, várias coisas, que cirurgia dá certo e não sei o que, não sei o que, exigindo tanto que eu falei, não opera, vai para um colega aí. E não fiz, saí fora. Acho que a frase que a gente mais ouve é você dá garantia, Isso. né? A gente não dá garantia de nada, a gente dá garantia que o nosso trabalho vai ser bem feito. Mas o paciente, ele é único e individual, né? Agora uma pergunta que eu tô louca para saber. Se o cachorro-cão pudessem falar, o que ele diria? Eu estou doida para fazer essa pergunta. Se o cachorro ou gato pudessem falar, o que eles diriam após a cirurgia para vocês? Acho que eles diriam a mesma coisa que o senhorzinho que a gente operava no mutirão diria. Estou te enxergando. Estou vendo sua blusa azul. Oi? Muito obrigado. Eu acho que eles diriam isso, né? É muito fantástico, assim. Só você acompanhando, vendo a pessoa sair da escuridão, assim, e enxergar, é surreal. Eu acho que ele ia falar, uau, né? Uau! Quem é você? Quem é você? E conta pra gente uma mania que vocês têm que ninguém imagina. Virgem. Limpeza. Limpeza. Limpeza e cheiro. A minha clínica, aqui as meninas não me ouçam aqui, mas eu tenho estoque de Comfort na clínica, porque eu gosto de cheiro. Então, Comfort, não fazendo propaganda, e sabão em pó. E eu gosto de misturar cheiro. E eu gosto de borrifar na clínica inteira. Adoro também. Adoro aquele cheirinho gostoso, assim. É essa mania aí de cheiros. Sim. Eu tenho uma mania de organização. Sou muito organizado com as coisas no lugar. Eu tenho a memória fotográfica. Se tirar alguma coisa do lugar, eu sei, né? Então, lendo esses... Seu estagiário que lute. Lendo esses tempos, eu vi que quem organiza as coisas tem a cabeça bagunçada. Aquele cara que é tudo relaxado, a cabeça dele tá zerada. Então, tem esse negócio também. E qual o animal favorito de vocês? Só vale um, Tati. Ai, Jesus. Ave. Aves, no geral. Alguma Aves? específica? Eu acho que... Específica não, mas aves. E tucano, cacatua... Tucano foi o top 1. Tarcísio? E o seu? O meu é o cavalo, né? Resposta óbvia para tranquila, o né? Dr. Tarcísio. É E impressionante. para finalizar, a última pergunta. Qual o sonho não realizado, mas que ainda dá frio na barriga? Sonho não realizado? A gente falou tanto de passado e histórias, mas e o Sim. futuro?
Vou falar. O meu sonho realizado era ter uma clínica que todo mundo trouxesse o cachorro para mim operar e eu dormir na minha casa. Pronto, você entendeu? Montaria uma clínica que os cachorrinhos vinham até eu, operaria e voltava para o pós-operatório no seu próprio pós-operatório. clínico. Esse seria o sonho, né? Dormindo na minha casa, Vamos realizar. tranquilando. Seria isso. Eu acho que sonho, assim, a gente que não realizou... Deixa eu pensar, pergunta difícil que você fez agora, hein? Sonho pra sua vida. Sonho pra minha vida? Não necessariamente veterinário. Não necessariamente Tô veterinária. te ajudando, hein, Tati? Ó, veja bem. Eu acho que é ter uma qualidade de vida suficiente para ver os meus filhos crescer com dignidade, com respeito, saber que eu dei o meu melhor para eles e eles terem orgulho de mim, falar assim, nossa, essa aqui é minha mãe. Tenho certeza que ele já tem. Então acho que é isso mesmo, é em relação à família mesmo, né? Mas olha, não sou sua filha, mas pela sua história de vida, eu tenho muito orgulho de você. Muito obrigada. Nós temos. Dos dois. E pensando nisso, e diante disso, eu quero dar um presente para vocês. Pra vocês levarem um pedacinho de Minas pra Opa! São Paulo. Você Obrigado. sabe que mineiro conquista pela barriga, né? Mineiro gosta de... Comida. Na verdade, um bom mineiro gosta de tudo em volta da mesa. E é uma boa prosa, é uma boa comida, com boas companhias. Ó. Tati. Uau! Vamos abrir aí, né? Espero que vocês gostem. Eita! Olha! Vou mostrar Só para mostrar, vocês né? ficarem com vontade. Aí, aí ó, um café. Olha a goiabada cascão. Pega esse queijinho, ó. Pega o queijinho. Esse aqui é a balinha Mimos de doce Minas, Muito obrigado, mimos viu? das Cafezinho, terras cafezinho. mineiras, das montanhas de Minas. Muito obrigado, viu? Foi um prazer receber vocês aqui Isso. pro papo tão gostoso. Se não Eu tivesse quero, tempo, a sim, gente continuaria. Agradecer Sim. muito Obrigada, a energia viu? de Muito vocês, obrigado. pela Obrigado. troca, Obrigado. Tarcísio. pelas E histórias. conte com a gente, o que precisar, tamo aí. Sim. Então, encerramos nosso primeiro episódio do VisuCast. Agradeço a atenção de todos vocês, a presença dos meus convidados mais uma vez, maravilhosa. Obrigado. E dizer que se fez sentido, se você gostou, compartilha. Tati. Eu queria agradecer a Visu, agradecer o meu companheiro aqui, eu chamo ele de Papito, né? Que é uma pessoa maravilhosa. E agradecer também a Visu, que são histórias realmente que fazem sentido. E convidar para todos, né? Todos que estão aí para assistir os episódios e convidar também para quem tem histórias inspiradoras, né? Compartilhar aqui com a gente. Obrigada. É isso aí, só queria agradecer mesmo, né? E conte com a gente, o que precisar, tamo às ordens aí. Então foi isso, VisuCast, oftalmologia veterinária, negócios, ciências, tudo em um só lugar. Até a próxima.